Não, então, mais uma intervenção, desculpa, tô falando. Não. Mas assim, a poesia, né, a escrita tem essa função, né, da intervenção social, né, da gente ir além, né, da denúncia, né, que eu estou frisando o tempo inteiro, né, ir além da denúncia, buscar a transformação, reforçar o contexto que se está, né, passando, mas visando essa mudança, né, visando um contexto diferente, trazendo as referências, trazendo as memórias, né, resgatando as memórias. Acho que a poesia tem toda essa função, né, e eu fico vendo a presença dessa função e dessa minha intenção, né, quando, por exemplo, eu falo algo assim, é um pouquinho mais longo, mas acho que cabe, lápis cor de pele. Isaac era tão pequenino, tinha os olhos vibrantes e questionadores como toda criança de sua idade. Logo percebeu que algo de errado estava por acontecer. O tal porvir poderia demorar, mas um dia iria chegar. Desde a barriga materna, percebia que o mundo era muito iluminado, pois via tudo colorido pela lente do ventre de sua mãe. Sentia a firmeza e a beleza nos passos de seu pai, e a escolha do seu nome já previa a sua sagacidade. Isaac, aquele que é puro, inteligente, esperto, virtuoso, justo, bem-aventurado. Alguns não sabiam o significado do seu nome, e nem tampouco compreendiam sua sabedoria em tão pouca idade. Dizem que só aprendemos as verdades na prática. O seu dia a dia era uma escola. Acho que no fundo fui eu quem ensinou. Virei professor mesmo sendo aluno. Um belo dia, estava sentado no chão numa rodinha de amigos, quando um gigante, olhando para baixo, ordenou: "Vamos fazer uma tarefa. Pegue seu lápis cor de pele para pintar as figuras." Fácil para aquele menino que adorava pintar com seus pais. Seu mundo era tão colorido que... Não! Ouvi um som tão alto que até quem não tinha entendido a tarefa se assustou. Naturalmente segui remexendo minha caixinha de lápis de cor. Mais uma vez ouvi: "Não, já disse que não são estes." Como assim? Não seriam estes o quê? Continuei. Definitivamente não entendeu a tarefa. Disse lápis cor de pele. Só existe um. Levantei os olhos devagar, quase sem levantar a cabeça, e pude perceber que era comigo. Aquele ser gritante não entendia o que eu já sabia. Minha caixa de lápis de cor era muito mais bonita e completa. Tinha vários lápis cor de pele. O melhor é que todos eles se entendiam, se respeitavam, conviviam em harmonia. Este é o lápis cor de pele. Aquele ser gritante e impaciente tirou da minha caixa de lápis, que estava praticamente intacta, um lápis que nem a ponta eu tinha refeito. Minha cara já dizia: coisa mais sem graça usar aquele lápis rosa claro. Não era branco nem rosa. Depois aprendi que era nude. Nude. Só rindo, né, para imaginar o que era nude. Nos meus desenhos tinha preto, marrom, branco, vermelho, amarelo, azul, nude de vez em quando, e até verde. Sabe por quê? Sempre que pintava com os meus pais, as mãos deles estavam bem próximas às minhas. Cada um de nós tinha uma cor de mão, várias cores de pele. Aprendi bem cedo que a cor da minha pele é linda e que a do meu irmão é tão linda quanto a minha, nem mais nem menos. Meu lápis cor de pele tem a emoção e a força da minha nação, sem exceção. Então, eu tento, né, reforçar que a gente tem que buscar pela justiça, pela cidadania, pelo respeito, né, quando eu faço quando eu crio essa história, né, pensando na criança, e aí no caso eu criei a partir do meu filho, que né, já não é mais criança, já é adulto, mas que sempre me passou, né, me comentava isso comigo, que achava um absurdo na escola
a professora exigia ou falar que deveria ser feito, né, um desenho com aquele lápis de cor. E que ele não via assim, porque ele não foi criado assim. Como é isso? Ele sentia que o mundo era muito diferente, né? Mas que aquela situação que estava tentando passar na escola, aquilo ali não era o caminho. Né? E aí eu pontuo, sinalizo, né, essas questões que às vezes podem passar, né, despercebida, pode não se dar tanta atenção dessa maneira, né, questionando o que é esse lápis cor de pele. E é bem interessante, né? Porque aí me traz um outro questionamento. Qual é o lápis cor de pele para o asiático? Para o albino? Para o africano? Para o africano, Então, se a gente tem um Brasil que tem essa mistura de todas as cores, né? Que dá mais uma vez essa maravilhosa diferença e criativa, né? Então, qual é a cor de pele? Não é que o aluno vai pegar? Não é que ele se vai dizer qual é a cor da pele. Mesmo que ele pegue o marrom. Ele pode estar com algum outro problema, mas não importa. Faz, pega o verde, né? Por que eu tenho que limitar? Se ele quer criar uma cor de pele marciana, eu quero com ele, o verde. Faça, mas respeite, né? Sim, lógico. Se respeite, porque é exatamente isso, né? Quer dizer, tem o albino, tem o negro, o branco, o louro, tem um amarelo asiático, como dizem, né? Para mim não existe esse negócio de cor, né? Existe questão de caráter. É outro papo. Outro papo, você já vai numa outra. Então eu escrevi há um tempo, já tem um bom tempo, eu botei no meu Facebook, botei até como aquela fotozinha lá da capa, né? As pessoas a quem a noite se deitou nos olhos, eu pergunto, qual a cor do caráter? Quer dizer, essas pessoas a quem a noite se deitou nos olhos são os deficientes visuais. Quando a Andréia sai, as pessoas oferecem ajuda. A Andréia não vai ficar perguntando, você votou em Bolsonaro? Você votou em Lula? Você é evangélico? Você é pentecostal? Você é católico? Você é de terreiro? Você é branco, preto, amarelo, cor da abóbora? O caráter é o que guia. Não, porque o deficiente visual não está vendo cor. Então o lápis cor de pele aí não vai funcionar não. Tem que ter um lápis cor de caráter. Exatamente, é muito mais amplo, não bem é? mais amplo e bem mais coerente, né? Mas até mais, não digo preciso, mas mais precioso. Porque respeita a criatividade e o entendimento daquela criança, até que um dia, se for o caso, ela, partindo desse princípio de cor de pele que ela tem, ela vai ver que cada um tem a sua cor de pele pela cor de pele que tem, e não pela formação e pela questão da formação de um caráter. Então, poxa, cara, esse papo tá tão legal. Tá bom, né? Agora, já passaram esses 15 minutos. Olha que já, mas... Bom, você vai ler o texto? Aí, ó. Vamos, vai. Pode mais um? Pode mais vários. Já tem muita pergunta para te fazer. Então, porque assim, tem temáticas, né, que me pegam de jeito. Né? Existem temáticas que são... Deixa eu só fazer mais uma intervençãozinha aqui, por conta do que a gente estava falando, dessa questão até do Abacuque que eu li, etc. Eu normalmente chamo esses textos, que são textos de denúncia, eu chamo de poemas exortativos. Porque a profecia bíblica ela é exortativa. E é o seguinte, ali é uma coisa meio jogo duro, né? É cumpra ou dança. Não, ou atenda ou vai dançar. Não tem outra, mas é claro que não é o que a gente está dizendo. A gente está fazendo, eu faço as exortações no sentido de, olha só o que vocês estão fazendo. Se continuar nesse rumo, a tendência é agravar. E não vai agravar contra mim, não, vai agravar contra todos. E vai agravar, inclusive, contra aquele que está praticando aquilo que agora é alvo da minha exortação. Porque um dia volta. Um dia vai voltar, um dia o bumerangue volta para ele. E a outra coisa, que aí eu vou pegar exatamente pelo Abacuque, mas para dirigir ao que você está falando, é o seguinte: que bom que você consegue andar na rua e perceber isso tudo e escrever, tocada pelas suas questões, as injustiças sociais, na sua mais ampla forma, né, de acontecências, que você consiga pegar isso, decodificar e criar poemas, porque isso mostra fundamentalmente que Saul de Paulo ainda tem o poder de indignação. E se tem o poder da indignação,
é porque você ainda está se indignando com as atrocidades, as maldades, as perversidades, a injustiça. Porque, do contrário, você vai passar a virar a cara porque aquilo não te diz nada. A gente se torna igual, semelhante, né, àquilo que a gente está vendo e que hoje nos afeta. Que bom que o afeto continue. E que bom que você tem, através do seu afeto, da sua indignação, um instrumento que, por mais forte que ele seja, não sangra a carne de ninguém. Né? Ele vai sangrar, sim, espiritualmente. Daquele que lê e se entender ali que ele vai se resolver. Mas, como disse uma amiga minha da época lá de 2005, do Multiply, palavra na carne sangra. Então, que bom que a nossa indignação sangra assim. Não sangra com bala perdida, com facas, né, com outro tipo de agressão. Devolvo a palavra. Eu vou pegar a palavra, né? E deixa eu só filmar a palavra. É o filme do filme. É o filme do filme. É que esses aqui já vão direto. Ah, entendi. Já tem 2 no ar. Cabelo de fogo. Simplicidade é andar com os pés no chão, sentir a terra vermelha penetrar entre os dedos, deixando as minhas pegadas numa terra e céu rubros de final de tarde. Uns dizem que céu vermelho é sinal de frio. Ao contrário, é para mim a certeza de um calor que está por vir. Numa natureza tão exuberante, olho as copas das árvores e descubro que ostentação é deixar as minhas madeixas sem queixas, sem medo de ser livre, sem redomas invisíveis, com uma química entre o meu interior e o meu cabelo, que ao arder, reluz, seduz e induz a pensar. O ético supera o estético, libertando este cabelo que alcança a nuca, cabelo que me deixa maluca, que serpenteia ao vento, desmontado, emaranhado, iluminado, ao brilho da sol. Encaro minha essência, refletida ao espelho. Vejo estampada a minha resistência, minha consciência, minhas memórias, minha história, minha cabeleira crespa e macia, com a textura e moldura da mãe África. Então, esse é o meu cabelo de fogo. Esse é literalmente o meu cabelo de fogo. São as minhas questões, né? Que eu assim, não brigo para isso, né? Isso para mim já é fato. Eu não me deixo engessar, né? Pela crueldade também da vida, né? Eu quero estar sensível, né? Para ver, né? As mazelas, para ver a pessoa que está, né, numa situação de risco, mas para ver, não apenas ver por ver e passar adiante, né? É me indignar, como o Paulo fala, mas tentar reverberar isso, sabe? Tentar fazer com que essa indignação ela alcance outras pessoas, né? Para que façam uma coisa, né? Para que tente mudar, né? Que seja um pouquinho, nem que seja percebendo que esse cabelo de fogo ele traz uma história, né? Ele vem enquanto resgate de toda da minha história, sabe? Ela vem além do tumbeiro, né? Ela vem num tumbeiro, mas ela me leva mais além ainda, né? Então, cabelo de fogo, assim como ferida social, assim como rosa despedaçada, assim como gotas de suor, assim como as desventuras, lápis de cor de pele, isso são fragmentos de mim, né? Isso são partes minhas que eu vou tentando espalhar, né, no dia a dia. Eu vou pontuar mais uma coisa, mas dessa vez eu não vou fazer nenhuma explanação não, tá? Não, eu vou porque tem um verso que você, no teu poema, que eu não me lembro agora direito, mas você fala, acho que é a ética que se sobrepõe à estética. É exatamente assim? Que a ética supera... Supera a estética. O ético supera o estético.
Só queria deixar marcado isso, porque isso é fundamental, que é uma outra confusão terrível que se faz, mas eu não vou entrar, não vou explanar, porque senão você vai sair daí, eu vou sentar e vou começar a falar e não vou parar. Se alguém tiver com disposição de falar sobre isso, mas isso é fundamental, eu só queria que ficasse bem marcado. Essa questão do estético, o ético, como é que é? O ético supera o estético, perfeito. Estou procurando algo aqui que eu falei. Eu só gostaria de saber onde eu encontro esses poemas. Eu quero para mim. Esses aí, eu estou aqui imaginando aonde eu posso encontrá-los. Você tem eles publicados em algum lugar? Então, até então, vou falar assim, né, até hoje eu só tenho em antologias, né? Em junho de 2020, meu projeto, né? Aí como eu falo junto com o meu doce amigo Jordão Pablo de Pão, que ele está trabalhando comigo nesse projeto, 6/6 às 16, copiando o jornal. Então, 6 de junho, eu vou lançar o meu livro, né? Eu vou reunir, né, esse trabalho que por enquanto eu falo, né, que a minha escrita ela está sendo pólen, ela tem que ser pólen, né? Ela tem que espalhar. Eu deixo fluir, mas assim, deixando um pedacinho de mim, mas que eu quero, né, tentar juntar uma boa parte e lançar em junho, né? Eu gosto muito, mas eu compartilho de maneira assim, até muito amadora, eu gosto muito de gravar os meus poemas, né? Eu gravo, né, no celular mesmo, eu pego ali, fiz um grupo comigo mesmo, onde eu posso gravar e apago, ninguém fica perguntando por que você apagou essa mensagem, por que você deletou, então o grupo é só eu. Então eu vou lá, eu gravo. E aí eu gosto de, às vezes tem alguns poemas que eu gosto de pensar junto com alguma música, né? Então às vezes eu peço também para um amigo, coloca essa música, sabe essa música do fulano? Eu pensei, tem tudo a ver com, né, com a minha escrita. E aí, às vezes, eu faço isso também, né? Eu peço para gravar. E só compartilho, mas de maneira amadora, né? Nada profissional. Mas, então, em junho, eu estou certamente com o meu material. Né? Aquela da Carolina, por exemplo, foi bonita, né? Eu posso colocar um áudio do celular? Pode. Posso? Será que dá? Claro. Deixa eu pegar aqui.